Boa tarde a todos. Vamos dar início ao quarto dia do curso de verão, quarto e último dia do curso de verão, que depois do documentário que passou ao meio-dia, vamos, e de uma apresentação que se seguiu, vamos dar início à última etapa, começando com a conferência da professora Maria Judite Medina de Nascimento, colega e amiga, com quem já temos trabalhado há alguns anos, que fez o seu mestrado em Geografia e Planeamento na Universidade de Lisboa, fez o seu doutoramento na Universidade de Rouen, em França, tem trabalhado sobre as questões do planeamento e do desenvolvimento urbano, tem sido, desde 1996, professora, primeiro no Instituto Superior de Educação de Cabo Verde e, posteriormente, quando esse instituto evoluiu e deu origem à Universidade de Cabo Verde, começou como professora na Universidade de Cabo Verde, foi diretora do Centro de Investigação e Desenvolvimento e de Ordenamento do Território, o CIDLOT, e, de há uns anos a esta parte, tem sido reitora da Universidade de Cabo Verde. Temos feito algum caminho juntos, investigamos designadamente sobre a realidade urbana de Cabo Verde, os seus processos de urbanização. Agradeço pessoalmente aquilo que a Judite me tem ensinado, sobretudo em viagens de estudo que realizamos em Cabo Verde, mas aquilo que eu quero agora transmitir e agradecer é, em nome do SEI, o contributo que ela nos vai trazer, dando, digamos, esta conferência no último dia do curso de verão. Portanto, bem-aja por estar connosco, Maria Judite, e portanto, pedia para começar a sua conferência. Muito obrigado. E bem-vindo ao SEI, mais uma vez, não é? Muito obrigada, caro amigo e colega, o professor Rui Jacinto. Eu gostaria precisamente de começar por partilhar a minha tela. Não sei, Rui, se podes confirmar que conseguem confirmo, ver, está bem, está. Conseguem ver o meu diapositivo. Portanto, eu gostaria de começar por agradecer ao professor Rui Jacinto e ao professor Lúcio Cunha pelo convite que me fizeram para participar neste curso de verão, em mais essa edição do curso de verão do Centro de Estudos Ibéricos da Universidade de Coimbra, sobre o tema global Novas Fronteiras, outros diálogos, cooperação e desenvolvimento. A minha apresentação ela vai estar diretamente relacionada exatamente com essa questão do desenvolvimento e da cooperação, ligada ao desenvolvimento do ensino superior em Cabo Verde. Portanto, vou cingir-me a focalizar 3 pontos: um pequeno resumo da história do ensino superior público em Cabo Verde, definindo algumas etapas do desenvolvimento deste setor no nosso país, mas depois, finalmente, falar um pouco daquilo que é o setor da cooperação nacional e internacional na Universidade Pública de Cabo Verde, apresentando alguns números. Para falar um pouco desse resumo da história, que está ligado também está ligado à Universidade de Coimbra, e os colegas, o professor Rui Jacinto e o professor Lúcio Cunha, eu vou apresentar este timeline que nos mostra todo o percurso da Universidade de Cabo Verde até hoje. Portanto, nós consideramos que o nosso embrião surge há 42 anos, sensivelmente, quando se instalou a primeira escola de formação de professores do ensino secundário em Cabo Verde. Essa escola de formação de professores do ensino secundário surge de uma colaboração internacional, também com a participação da Universidade de Coimbra e depois também com o envolvimento da Universidade de Lisboa. Portanto, essas duas grandes universidades portuguesas estiveram na gênese do ensino superior em Cabo Verde, com parceiras muito próximas. E, passados 42 anos, continuamos juntos
continuamos a cooperar e têm sido parceiras permanentes em todos os momentos da história do nosso ensino superior. Portanto, para além da Escola de Formação de Professores do Ensino Secundário, também foram instaladas em Cabo Verde, no quadro da estratégia de desenvolvimento de um país como Cabo Verde, que não tinha recursos e tinha sido decretado como país independente, mas sem recursos naturais e num contexto geográfico não muito favorável, por causa das sucessivas secas a que o nosso arquipélago está sujeito. A chuva é rara, o nosso período de chuvoso, quando acontece, ele é curto, portanto está muito localizado em 1 ou 2 meses, e com chuvas que muitas vezes são torrenciais, ou seja, ou temos muita chuva ou não temos chuva quase nenhuma, o que tem caracterizado a história de Cabo Verde. O professor José Maria Semedo ontem falou um pouco disso. Foi também instalado, para além dessa escola de formação de professores, que tinha como objetivo capacitar aquele que se considerava o único recurso, o maior recurso de Cabo Verde, são as pessoas, não é? A política era, a abordagem política era uma aposta muito grande na capacitação do capital humano de Cabo Verde, através da formação de professores para o ensino secundário. Criou-se também um centro de formação náutica no Mindelo, com vista a capacitar quadros para o desenvolvimento do setor do mar. Nós somos um arquipélago e, portanto, tratava-se de um setor de grande relevância e com um potencial muito grande de desenvolvimento em Cabo Verde. Mas instalou-se também um Instituto Superior de Educação, que surgiu da evolução da Escola de Formação de Professores, que passou a formar, sendo que a escola formava bacharéis. No Brasil, o bacharelato é uma licenciatura, não é? Eram 4 anos. Aqui em Cabo Verde, pelo nosso sistema, o bacharelato eram 3 anos e não oferiam de um grau. Era um curso superior, mas sem grau de licenciado. E, a partir de 1995, a nossa instituição evoluiu e sofreu um upgrade para Instituto Superior de Educação e passou a oferecer licenciaturas de raiz. Tínhamos também um outro instituto que formava quadros para administração pública, sobretudo na área da gestão, da administração, e que vinha também de um centro que tinha sido instalado mais ou menos pela altura de 79, que era o Centro de Formação para a Administração Pública. Esses centros transformaram-se em institutos e esses institutos passaram a oferecer licenciaturas e, em 2006, foram integrados numa única instituição, que é a atual Universidade de Cabo Verde. Portanto, a nossa universidade é uma universidade jovem, de 15 anos, por ter sido fundada em 2006, mas que tem uma longa história de 42 anos acompanhando a história do ensino superior em Cabo Verde. Portanto, a partir de 2006, a universidade tem se desenvolvido muito rapidamente, continuando a ter a Universidade de Coimbra e a Universidade de Lisboa como parceiras, mas tendo multiplicado grandemente o leque de parcerias. Eu depois, mais à frente, irei mostrar a dimensão da... Em 2018 tivemos a segunda edição de eleições, que vai ser agora reeditada em 2020. Portanto, já estamos a caminhar para a terceira edição de eleição do líder, ou da líder, neste caso, da Universidade de Cabo Verde, no caso atual, estando eu a desempenhar o cargo de reitora da Universidade desde 2014. Portanto, tendo sido a primeira reitora eleita
da nossa universidade pública. Nós temos uma história que está fundamentada na mesma premissa que o próprio país, porque quando se pensou em abrir uma universidade em Cabo Verde, havia muitos céticos, muito mais céticos do que apoiantes. E portanto, passamos da perspectiva da inviabilidade e da insustentabilidade da universidade para a evidência do sucesso da universidade e a luta pela sustentabilidade, que é a nossa luta atual. Portanto, nós estamos divididos em três polos. Temos um polo situado na cidade da Praia, sim, portanto, com novas instalações que podem ver aqui, refletidas nesta imagem. Temos um polo 2 em São Vicente, na cidade de Mindelo. Então, temos um terceiro polo na cidade da Sumada, aqui na ilha de Santo Tomé. Passando para o ponto 2 da nossa comunicação, eu gostaria de vos falar aqui muito rapidamente das etapas de desenvolvimento do ensino superior em Cabo Verde, começando por dividir essas etapas e essa minha parte da comunicação em aquilo que é a visão estratégica política que levou à definição dessas etapas e aos resultados que se conseguiram, e, por outro lado, a questão da cooperação, sobretudo com foco na cooperação internacional. Portanto, do ponto de vista da visão estratégica dos decisores em Cabo Verde, o início do ensino superior em 79 foi fundamentado em várias decisões estratégicas. Portanto, houve a ideia de que tinha que se apostar na capacitação dos recursos humanos e, para isso, o setor da educação, na altura, tomou várias decisões que levaram hoje ao sucesso que nós temos. Portanto, a criação da primeira comissão de bolsas de estudos foi em 78 que foi criada, mas em 79 lançou cerca de 900 bolseiros. Mas esses bolseiros não fizeram o curso em Cabo Verde, fizeram em diversos países a nível mundial. Mas depois, logo de seguida, e no mesmo ano, criou-se, no ano seguinte, portanto em 79, criou-se as primeiras instituições de ensino superior, que eu já falei, não vou repetir. Essas instituições formavam bacharéis e depois fez-se então o upgrade para as licenciaturas e foram transformadas em institutos. Mas a Lei de Bases do Sistema Educativo também foi um dos grandes resultados dessa visão. O Conselho Coordenador do Ensino Superior, a Comissão Instaladora do Ensino Superior e todo um conjunto de normativos e legislação que até hoje ainda dão cobertura, muitos foram alterados, outros foram revistos, mas que dão cobertura legal às nossas ações. Mas, por outro lado, é evidente que o ensino superior em Cabo Verde foi sempre suportado pela cooperação e, sobretudo, pela cooperação internacional. Portanto, foi muito importante termos os nossos parceiros connosco desde o primeiro momento. Mas um marco importante foi a assinatura de acordos estratégicos com Portugal, com a República Portuguesa, no domínio do ensino superior e que possibilitaram exatamente, primeiro a Universidade de Coimbra e a Universidade de Lisboa, mas depois o envolvimento das restantes universidades portuguesas no suporte à formação de quadros que viriam e que estão hoje, que estamos hoje, nós todos, estamos hoje a suportar, digamos, a desenvolver o ensino superior. A cooperação na elaboração dos currículos, a implementação dos primeiros bacharelatos, a capacitação de professores em todas as áreas e a todos os níveis, desde licenciatura até o doutoramento, em vários países, nomeadamente Portugal, Brasil, Espanha, mas também a antiga União Soviética, Cuba e muitos outros países, França, Dinamarca, Dinamarca com menos destaque, mas a Alemanha também formou vários quadros e os Estados Unidos também. A criação da própria Associação de Universidades de Língua Portuguesa aqui na cidade da Praia, em 1986, tendo merecido uma participação muito importante do ensino superior cabo-verdiano. Mas também a nossa integração na Universidade Virtual Africana, em 1997, foi um marco importante. E depois foram
realizados outros eventos, nomeadamente o primeiro grande evento, que foi a primeira semana de estudos interdisciplinares sobre Cabo Verde na cidade da Praia, que marcou o início da extensão universitária no nosso país. Depois temos uma segunda fase, que começa em 2006 com a criação da própria Universidade de Cabo Verde, resultando da fusão, da integração dos vários institutos. E isso fez um upgrade muito grande a nível do ensino superior, começando nós o processo de construção da investigação, nessa primeira fase, muito ligada à formação académica dos professores que viriam, que hoje eu estou incluída neste grupo, portanto, daqueles que viriam a ser os futuros quadros da Universidade de Cabo Verde, com formação avançada ao nível de doutoramento, mestrado e depois doutoramento. Portanto, a criação de um corpo docente forte e formado, com competências para o ensino, para a investigação, mas também para a extensão universitária, e a revisão de toda a regulamentação e adaptação àquilo que é o contexto internacional universitário. Mas, por outro lado, a internacionalização continuou a ser uma grande aposta e continua a ter uma grande importância, com a assinatura de protocolos estratégicos, não só a nível dos governos, mas também a própria universidade começou a desenvolver a sua própria diplomacia académica, que resultou hoje na integração da Universidade de Cabo Verde em grandes redes internacionais. Neste momento são 22 redes internacionais de instituições de ensino superior e que nos têm permitido, nesta próxima fase, 2014-2018, nos permitiu fazer um upgrade também a nível da mobilidade internacional, a nível da internacionalização da universidade, com o recrutamento de professores, não só cabo-verdianos, como professores também estrangeiros, que até agora fazem parte do nosso corpo docente. Os nossos concursos para lecionação e para o recrutamento de docentes são concursos internacionais. Nós temos professores brasileiros, portugueses, temos professores franceses, temos do Senegal, temos da Serra Leoa, e, portanto, dos Estados Unidos, de França. Portanto, temos professores vindos de vários países. E o que permite à universidade ir reforçando o seu prestígio e o seu impacto a nível do ensino superior, a nível internacional. Uma aposta grande que foi feita entre 2014 e 2018 foi para garantir condições para a internacionalização, foi a instalação dos institutos de língua, literatura e cultura em francês, inglês, língua cabo-verdiana e portuguesa, mas também língua chinesa, através da instalação do Instituto Confúcio. Eu gostaria de salientar que, a nível da língua portuguesa, o nosso Centro de Língua Portuguesa é um centro que foi instalado pelo Camões Instituto, em cooperação com o Camões Instituto para a cooperação e a língua, ainda muito antes da criação da própria universidade, ou seja, em 1997, e ainda está conosco. E temos vários institutos, unidades funcionais que nos permitem cumprir com aquilo que são as metas traçadas a nível do pilar da extensão universitária, ou seja, o pilar da transferência de conhecimento e de tecnologia, nomeadamente a Casa da Música, as Casas da Ciência e o Instituto GeoGebra, mas também o Centro de Empreendedorismo da Universidade de Cabo Verde, através do qual nós promovemos também o empreendedorismo e capacitamos os nossos quadros, os nossos estudantes finalistas, para se tornarem agentes ativos do mercado de trabalho. A internacionalização, mais uma vez, continua a ser a nossa aposta e nós, neste momento, temos várias unidades de investigação que foram criadas em cooperação internacional, nomeadamente a Cátedra Eugênio Tavares de Língua Portuguesa, também instalada em cooperação com o Camões Instituto para a Cooperação e a Língua, mas temos também o mestrado integrado em Medicina, que é o primeiro curso de Medicina realizado em Cabo Verde. Já estamos na fase final
da capacitação dos primeiros 17 médicos formados em Cabo Verde, num protocolo de cooperação multilateral, mas interuniversitário, bilateral com a Universidade de Coimbra. Portanto, os nossos estudantes fazem 3 anos em Cabo Verde, na nossa universidade, 2 anos em Coimbra, mas depois regressam, fazem o 6º ano em Cabo Verde e obtêm o diploma da Universidade de Cabo Verde com a menção desta cooperação. Portanto, é uma cooperação muito estreita com a Universidade de Coimbra, é um dos vários campos onde nós cooperamos, mas também temos uma relação muito boa com as entidades como Fundação Carlos Gulbenkian, eu já tinha citado o Camões Instituto, a própria Embaixada de Portugal, do Brasil e de Espanha, com quem também nós temos uma relação muito boa. Portanto, temos cerca de 200 protocolos assinados com instituições internacionais ligadas direta ou indiretamente ao ensino superior, com uma ênfase muito grande a nível de Portugal, que é o país onde temos mais cooperação, Portugal, Brasil e depois Espanha. E depois temos com vários países do mundo, mesmo com a China, o Japão, Estados Unidos e vários países europeus. Em 2018, houve a segunda eleição para o reitor, criou-se um novo projeto, tentou-se criar um novo paradigma do ensino universitário em Cabo Verde, porque nós tínhamos condições que foram sendo criadas ao longo destes anos. Então, nós já tínhamos mais de 100 doutores no nosso quadro, capacitados no quadro de um programa de reestruturação laboral que estava previsto no primeiro plano estratégico, elaborado em 2014, e hoje a universidade tem mais de uma centena de doutores formados em universidades parceiras, incluindo algumas das universidades que estão aqui presentes e participam nesse campus, brasileiras, universidades brasileiras, portuguesas e outras, e espanholas também, mas também nós intensificamos a mobilidade internacional, reforçamos a nossa instituição com o novo campus que está a ser construído com financiamento do governo chinês, e de quem seremos os principais beneficiários, mas também penetramos ainda mais nos grandes projetos de mobilidade internacional, com um destaque importante para o programa Erasmus+, no quadro do qual, anualmente, há uma mobilidade de cerca de uma centena de estudantes da Universidade de Cabo Verde para várias universidades europeias e vice-versa. Nós temos, tanto neste momento como quase permanentemente, estudantes vindos de vários países, e mesmo do Brasil, não no quadro do programa Erasmus, mas através do financiamento da CAPES. Temos estudantes, professores brasileiros também que vêm a Cabo Verde e os nossos também vão. Reforçamos a ciência, a inovação e a tecnologia, reestruturando totalmente o sistema de investigação e de extensão universitária. Criamos centros de investigação, dinamizamos as nossas unidades funcionais e estamos a promover o empreendedorismo académico através da montagem de um sistema de empreendedorismo, incubação e simulação empresarial. A formação à distância é outra aposta que sofreu um upgrade muito grande durante a pandemia e agora estamos a diversificar e já estamos a concretizar o sistema de formação à distância previsto no nosso plano estratégico. Portanto, eu já falei de medicina como um dos grandes programas, uma das grandes estrelas do nosso quadro de ofertas, a formação avançada dos docentes e também um programa pluridisciplinar de transformação do ambiente académico e da promoção da cultura universitária que está em curso exatamente para contribuir para o amadurecimento e a consolidação da cultura universitária no seio da nossa academia. Estamos a adaptar a nossa oferta aos novos paradigmas e estamos a adaptar também a nossa universidade aos novos paradigmas. A cooperação da Universidade Pública em Cabo Verde em números, nós dividimos a nossa cooperação em 2 grandes grupos. Portanto, temos a cooperação nacional e a cooperação internacional. Em termos de cooperação
nacional, nós fazemos um foco muito importante na cooperação com o Estado e com as empresas. E preparamos a nossa universidade para realmente capitalizar as vantagens competitivas que a nossa universidade tem, para, conjuntamente e em colaboração com o Estado e as empresas, promover o desenvolvimento sustentável. A nível da cooperação internacional, ela está focalizada em 3 grandes pilares: o ensino, a investigação e a extensão universitária, a transferência, e temos desenvolvido em formato win-win, com contrapartidas de parte a parte, com universidades do mundo inteiro, relações, em intercâmbio de investigação científica, participação em consórcios internacionais, a inserção dos nossos estudantes em programas de iniciação científica internacional e também a transferência de tecnologia e conhecimento em consórcios internacionais em que a universidade participa. A nossa meta é sempre a excelência, a procura da excelência e da sustentabilidade. O programa de mobilidade e intercâmbio na Universidade de Cabo Verde tem como objetivo o reforço da internacionalização. E, para isso, a Universidade criou, então, um sistema de previsão do nivelamento em línguas. Nós promovemos, através dos institutos de Língua, Literatura e Cultura, a formação, cursos de curta duração ou de duração média, vai até 6 meses ou menos, para o nivelamento de pessoas que vêm de outros países. Nós temos estudantes da Nigéria, dos Estados Unidos e de outros países francófonos, e então nós promovemos, antes da abertura do ano letivo, uma fase de nivelamento em línguas. Portanto, se forem estudantes chineses, eles aprendem português; se forem estudantes francófonos, aprendem o português, ou vice-versa, um estudante cabo-verdiano que queira fazer um upgrade do nível de inglês ou de francês para prosseguir a formação nessa área. Mas também apostamos na qualidade e na integração em redes internacionais. Como eu disse agora há pouco, a universidade está inserida em 22 redes internacionais neste momento e é proativa em muitas delas. A mobilidade, o intercâmbio académico e científico com instituições de ensino superior também é muito intensa. Nós temos a nossa gestão, ela é baseada na planificação estratégica. Nós desenhamos em 2014 o plano estratégico com horizonte 2020 e em 2018 nós fizemos o upgrade desse plano estratégico e construímos o plano plurianual que alargava o horizonte do plano estratégico até 2022, permitindo que entre as sucessivas reitorias haja um espaço de 1 a 2 anos para que o reitor que segue tenha tempo para preparar e atualizar o plano estratégico. Portanto, vamos ter eleições em janeiro de 2022 e o reitor ou a reitora que assumirem o cargo terão 1 ano para poderem atualizar e fazer o upgrade dos documentos estratégicos. Temos contado sempre com a cooperação internacional também dos nossos parceiros. A nível da Universidade de Cabo Verde, vários projetos importantes têm sido desenvolvidos. Eu só queria citar aqui, a título de exemplo, que é uma evidência da maturidade da nossa universidade, é a construção de 2 sistemas de informação, um sistema totalmente autónomo que foi construído, concebido, desenhado por professores e estudantes da Universidade de Cabo Verde, e que têm também feito a gestão e manutenção desse sistema, que é o sistema à esquerda, o SI, que é o Sistema Integrado de Informação. Mas nós temos também um sistema que nós instalamos, e que tem alguns outros módulos, que nós instalamos com a cooperação de 2 parceiros, uma spin-off da Universidade do Minho, a Quality Alive, e também uma parceria muito estreita com a Fundação Carlos Gulbenkian, que foi o patrocinador do projeto. Construímos um sistema complementar que entre esses 2 sistemas, a nossa universidade hoje pode dizer que é uma universidade digital.
nós conseguimos gerir a universidade totalmente de forma digital, nós conseguimos ultrapassar a pandemia e a quarentena sem fecharmos a universidade. Portanto, funcionamos à distância, tanto com as aulas como com os próprios serviços, porque estamos totalmente digitalizados. Alguns números só para finalizar a minha apresentação. Nós estamos em 3 polos, como eu disse, portanto, tem aqui alguns dos números que considero que sejam relevantes para, como informação da nossa universidade. E, para não tomar mais tempo, gostaria de finalizar com um provérbio popular africano muito conhecido: se quiser ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, vá acompanhado. A Universidade de Cabo Verde percebeu desde muito cedo a essência desse provérbio, e o ensino superior cabo-verdiano tem feito o possível para estar sempre acompanhado dos seus parceiros e parceiras, promovendo o desenvolvimento sustentável com suporte da cooperação com as universidades e instituições de ensino superior internacionais. Eu agradeço imenso pela vossa atenção, eu espero não ter ultrapassado o tempo que tinha sido previsto para mim, não estava a olhar para o relógio. Rui, obrigadíssima mais uma vez e foi um prazer. Bem-ajam todos e todas. Sim. Olá, Judite. Muito obrigado pela intervenção. Eu acho que foi clara, mostrou um pouco a trajetória do ensino da universidade e do ensino superior em Cabo Verde. Eu acho que nós ainda temos aqui uns minutos que podíamos aguardar ou podíamos aproveitar para, digamos, um comentário um pouco para mostrar como é que a universidade se relaciona um pouco com uma geografia tão adversa por um lado e tão descontínua por outro, como é o caso de Cabo Verde, e com uma realidade económica e social que tem, digamos, particularidades e especificidades muito vincadas, não é? Coisas relativamente diferentes. Se calhar agora aproveitávamos estes minutos para, digamos, esse complemento de informação que é importante, sobretudo para quem olha de fora para a realidade de Cabo Verde. Sim, pois é, Rui, a nossa universidade, o nosso país, a história do nosso país, ela está muito relacionada com os desafios da seca, que é persistente e é cíclica. Nós estamos localizados numa região semiárida, aqui influenciados pela lestada, a famosa lestada, o armatão que vem do continente. Nós temos influência das areias do deserto e raramente, infelizmente, somos abençoados com a chegada de alguma chuva resultante da deslocação da convergência intertropical que vem do sul. Portanto, e é nesse contexto que surge um movimento de independência do país, quando todos pensavam que Cabo Verde não seria um país inviável, mas foi possível chegarmos à independência e foi possível viabilizar um país que hoje, felizmente, e com grande orgulho eu digo, felizmente, um país que não tem recursos minérios, não tem recursos de subsolo, tem solos esqueléticos e não tem um clima que seja favorável ao desenvolvimento do setor agrícola, mas tem a agricultura como um dos setores prioritários de desenvolvimento. Portanto, é neste contexto o augúrio da inviabilidade que Cabo Verde se desenvolveu e hoje é um país de desenvolvimento médio. A aposta foi acertada na capitalização e na valorização do capital humano, ou seja, o facto de se ter, eu mostrei aquela história inicial, o facto de se ter apostado
na formação de professores para o ensino secundário e depois apostar na capacitação de quadros para a administração pública, para a gestão de uma maneira geral, e depois apostar na formação de quadros para o setor marítimo. Foi estratégico para começar, para despoletar o desenvolvimento do país e fazer e tornar viável o nosso país. E, portanto, e depois nas várias fases foi havendo apostas diferentes. E a nossa universidade é o resultado dessa visão e dessa abordagem. Não sei se respondi bem a todos. Não é responder, é apenas uma troca de impressões sobre esta realidade, não é? Porque, ao fim e ao cabo, o Cabo Verde também tem esse percurso, não é? Do ponto de vista económico e social, ultimamente, como se tem visto, não é? E nas intervenções que assistimos, tem conhecido um processo de urbanização intenso nos últimos anos e também o desenvolvimento do turismo, não é? Que este último ano é um pouco atípico na medida em que a pandemia trouxe uma retração, mas o Cabo Verde também vive muito do turismo, não é? O turismo é uma atividade económica com importância, não é? Portanto, e isso também, obviamente, que a universidade tem algum reflexo ao nível da universidade. Sim, tem reflexos, porque a nossa universidade, as receitas do turismo, elas são muito importantes no quadro do PIB nacional. E nós, o PIB, as atividades que estão direta ou indiretamente relacionadas com o turismo, acabam por beneficiar as famílias cabo-verdianas e melhorar a qualidade de vida. E melhorando a qualidade de vida, os nossos estudantes que vêm dessas famílias claramente têm melhores condições para acederem ou ingressarem no ensino superior e cumprirem com os compromissos que assumem. Eu refiro aos compromissos financeiros e, portanto, cria-se um ciclo. A universidade acaba também por depender desses recursos que vêm diretamente do turismo. Por outro lado, a própria universidade desenvolve cursos que estão também direta ou indiretamente relacionados com o setor do turismo, provocando um impacto positivo naquilo que é a capacitação de quadros, mas também a capacitação de técnicos, porque nós temos o ensino profissionalizante, e não só, mas também a investigação, os estudos que realiza, acabam por dar um suporte científico a muitas decisões, tanto a nível político como a nível do setor privado, e a extensão universitária também acaba por possibilitar a transferência de conhecimento, de tecnologia para as empresas, para o Estado e para a sociedade civil. Portanto, o turismo acaba por influenciar todos os setores em Cabo Verde. Quando há uma crise a nível deste setor, todos os setores se ressentem. Neste momento está-se a ver uma tentativa de relançar o turismo após a quarentena, não é? Ainda não estamos ao nível, nem sequer de perto, nem de longe, ao nível aliás, não estamos nem de perto, estamos muito longe ainda de atingir o nível desejável, mas estamos a iniciar o processo de recobro, digamos assim, do setor do turismo em Cabo Verde. A pandemia levou ao encerramento das fronteiras, mas neste momento grande parte da população está a ser vacinada. A nível da nossa universidade, por exemplo, todos os funcionários e professores que tinham interesse em ser vacinados já estão vacinados. Agora estamos a avançar para a vacinação dos estudantes. E, portanto, daqui a pouco a universidade vai funcionar. Já estamos com a primeira dose, não é? E daqui a pouco poderemos funcionar normalmente em presença. Mas a universidade continua a funcionar à distância e em presença em regime híbrido. Judite, já agora só nesta troca de impressões finais, antes de nós passarmos ao painel seguinte, uma questão sobre a imigração. Sendo a imigração uma componente estrutural da sociedade de Cabo Verde, não é, pelo impacto que tem, não só na evolução da demografia, mas também do ponto de vista económico e social, como é que a universidade se articula com essa realidade? Que tipo de iniciativas ou como é que essa relação ocorre?
Bom, nós, para já, a nível da nossa estratégia de recrutamento, por isso é que nós temos o concurso de recrutamento dos docentes é internacional, mas também o recrutamento de estudantes. E nós tentamos incentivar os descendentes de cabo-verdianos a nível da nossa diáspora a virem estudar na Universidade de Cabo Verde, a virem para Cabo Verde, a terem uma relação com a nossa universidade, por um lado. Nós estamos conscientes que Cabo Verde tem muito mais gente fora do que dentro do país. Aliás, mais do que o dobro da população de Cabo Verde está fora de Cabo Verde e distribuída pelo mundo inteiro. Nós só temos cerca de 531 mil habitantes, segundo a última perspectiva. Estamos agora a realizar o último censo. Dentro de Cabo Verde, residentes, mas fora de Cabo Verde temos cerca de 2 milhões, segundo estimativas que existem. O que significa que é para nós muito importante também atingir essa população. E nós, a nível de docentes também, temos recrutado muitos docentes que vêm da nossa diáspora. São quadros formados, altamente formados, com experiência internacional e que acabam por integrar o nosso quadro docente com impacto visível a nível da qualidade. Por outro lado, também nós incentivamos, através das embaixadas dos países mais pobres, ligados, onde há estudantes, onde há cabo-verdianos, como a Guiné-Bissau e Santo Tomé e Príncipe, mas também e até outros países com o mesmo nível de desenvolvimento que o nosso, como por exemplo o Senegal, onde temos uma diáspora muito grande e queremos e incentivamos os descendentes a virem para Cabo Verde a estudarem aqui. Mas também nós, através da formação à distância, queremos aproximar-nos dessas comunidades a nível internacional. Estamos a criar um sistema de formação à distância que permitirá à Universidade de Cabo Verde disponibilizar determinados programas que estão diretamente, que têm como diretos beneficiários membros da nossa diáspora, outros interessados, amigos de Cabo Verde. Já agora, porque estamos nesta, ao fim e ao cabo, nesta conversa sobre a temática cabo-verdiana, um ponto que gostaria de ouvir um comentário teu tem a ver com a questão da cultura, sobretudo da música, digamos, todo esse universo cultural e rico como é o universo musical cabo-verdiano e, sobretudo, a candidatura da Morna a património imaterial. Digamos, como é que isso é visto, digamos, em Cabo Verde em geral e, por outro lado, na Universidade em particular, associando esta questão da candidatura da Morna também, ao fim e ao cabo, há outros elementos patrimoniais, uns que já foram reconhecidos, não é? Que é o caso da Cidade Velha, não é? Como cidade património da humanidade, e também, tanto quanto julgo saber, esta semana foi esboçada uma outra tentativa de uma nova candidatura a património imaterial. Portanto, é um tema, a questão da cultura é um tema importante, eu diria quase estratégico, no desenvolvimento de Cabo Verde, e, portanto, um comentário teu seria também interessante a esta realidade e esta problemática. Muito obrigada, Rui. Olha, nós, para já, em relação à candidatura da Morna, a Universidade de Cabo Verde foi uma das instituições a quem foi solicitado um parceiro, uma recomendação. Portanto, nós acabamos por participar também, ter uma participação nesse processo. Relativamente à cultura, de uma maneira geral, e à música, o contributo que a Universidade de Cabo Verde tem dado, nós temos uma Casa da Música, que é uma unidade funcional da Universidade, através da qual nós promovemos a música cabo-verdiana e os instrumentos utilizados em Cabo Verde no setor da música, mas temos também uma parceria com a Associação Nacional de Música, através da qual nós estamos a desenvolver programas para a promoção exatamente da nossa cultura através da música. Estamos neste momento a construir um outro projeto
que irá, de uma forma mais transversal, trabalhar a cultura, as artes e a própria música e a literatura no quadro de um projeto mais ligado ao nosso centro de documentação e à nossa biblioteca, com vista ao reforço da cultura universitária e académica na Universidade de Cabo Verde e também no âmbito da extensão universitária, para aproximarmos mais dos agentes culturais do nosso país, trazendo para o espaço do nosso campus e da nossa universidade agentes tanto do setor da música, do setor do artesanato, das artes de uma maneira geral, incluindo aspectos ligados às danças tradicionais e à cultura de uma maneira geral. Oferecemos cursos, neste momento só cursos livres, mas estamos a trabalhar um programa que nos permitirá no futuro oferecer também cursos profissionalizantes e cursos de licenciatura neste domínio. Já tivemos um curso profissionalizante que neste momento está descontinuado e que nos permitiu capacitar as pessoas que neste momento estão a trabalhar e a gerir a nossa Casa da Música. Estamos a pretender colocar delegações dessa Casa da Música também nas outras 2 delegações da nossa universidade e contamos na nossa comunidade académica, no nosso alumni, portanto, com ex-estudantes que são artistas que estão a ganhar alguma projeção a nível nacional e alguns até a nível internacional. Portanto, o contributo é direto e indireto. É na formação, na extensão, a investigação na música é muito incipiente, mas estamos a pensar promovê-la também. E, portanto, estamos a dar algum contributo. Muito aquém daquilo que nós queremos, mas em crescendo. Okay. Sim, Judite, é só porque estamos a terminar o nosso tempo, temos mais aqui uns minutos, já agora, porque ultimamente não temos conversado, e para retomar um pouco as nossas reflexões sobre a questão das cidades e do desenvolvimento urbano em Cabo Verde, que é um tema, digamos, que nos é caro e que nos é comum. Também um comentário à evolução recente, porque a ideia que nós temos é de que Cabo Verde está num processo de urbanização forte e muito concentrado em 2 ou 3 polos, não é? Exato. E, portanto, isso é uma realidade que para nós não é muito conhecida e sobretudo, desde as nossas últimas conversas, têm 2 anos, se há algumas tendências que sejam significativas e como é que tu, digamos, comentas esta realidade recente, não é? E como é que quais são, digamos, as tendências mais marcantes? Olha, o crescimento urbano a nível o desenvolvimento urbano de uma maneira geral em Cabo Verde, como tu sabes, iniciou-se com a instalação do primeiro núcleo na conhecida Cidade Velha, que é património da Unesco. A Cidade Velha, ela foi crescendo e chegou a ter mais de 500 habitantes no século XV ainda em finais século XV, século XVI mais ou menos, já tinha atingido cerca de 500 habitantes, mas só que os sucessivos ataques dos corsários acabaram por levar a cidade à decadência e foi então criado o segundo núcleo, aqui onde nós estamos agora, na cidade da Praia, sobre um planalto que agora é conhecido como o Platô, que é o centro histórico da nossa cidade capital. A cidade da Praia, até os anos 70, mais ou menos, ela estava muito concentrada exatamente no Platô, que é um planalto que ainda nem sequer estava totalmente preenchido. Mas nós tínhamos alguns núcleos desconcentrados e dispersos em outros planaltos à volta deste principal, onde estavam, sobretudo, famílias de pescadores. Havia um pequeno núcleo de habitações sociais que foram criadas na sequência da grande fome de finais dos anos 40
que levou a um êxodo rural muito intenso de pessoas que vieram a fugir da morte, não é? E vieram à procura de sobreviverem na cidade. E, portanto, foi criado um bairro de habitação social também nos anos 50, num dos esplanados. Depois tínhamos um outro núcleo a nível da Chada Grande e da Chada de Santo Antônio, que eram núcleos de famílias de pescadores, por causa da posição estratégica dessas áreas. A nossa cidade, verdadeiramente, e até os anos 70, como eu disse, cingiu-se ao platô e esses núcleos desconcentrados. A partir dos anos 70 e mais ou menos até os anos 90, sofreu um crescimento rápido, mas a intensificação dos anos 90 foi significativa. Cabo Verde realizou as suas primeiras eleições democráticas em 91. E a partir dessa altura, e com a abertura ao mercado, houve um grande crescimento do investimento a nível da capital. E aí eu vou entrar naquela questão tão fantástica, que é a concentração excessiva em determinados núcleos. Portanto, houve uma concentração excessiva do investimento a nível da capital, a cidade da Praia, que nos anos 90 sofreu um boom de crescimento muito grande, que levou a alguma degradação do próprio espaço, levando à intensificação do desenvolvimento urbano informal, em detrimento do desenvolvimento urbano formal, que também cresceu, mas cresceu a um ritmo mais lento. A partir dos anos 2005, mais ou menos, houve alguma mudança do paradigma da gestão urbanística, também influenciada pelas tendências internacionais. O conceito de governança, da participação dos cidadãos e da sustentabilidade urbana, que começaram a ganhar algum significado a nível de Cabo Verde, levaram também a uma mudança de abordagem na gestão do território e do espaço urbano, o que levou a algumas intervenções interessantes que levaram verdadeiramente à transformação do espaço urbano a nível da universidade, a nível da cidade da Praia, que hoje é irreconhecível. Para quem conheceu a cidade da Praia naquela altura e vem a cidade da Praia hoje, realmente está irreconhecível pela positiva, não é? Houve uma mudança de paradigma a nível da gestão urbanística. Por outro lado, há outros núcleos, portanto, a cidade da Praia é a principal beneficiária e vítima do desenvolvimento urbano. Mas, a nível do país, de uma maneira geral, há outros núcleos que também sofreram um boom muito grande. Os mais significativos, Rui, têm a ver com Sal Rei e a Ilha do Sal de uma maneira geral. Portanto, o crescimento do turismo. Com o crescimento do turismo e a massificação do turismo de massas, houve um crescimento, e isso vê-se nas estatísticas da população. Vê-se que realmente a população multiplicou-se a nível dessas duas ilhas, o que provocou também impactos a nível do território, da ocupação do espaço e da transformação do espaço. Mas a cidade do Mindelo também, que é a segunda cidade cabo-verdiana em termos de dimensão e de desenvolvimento, ela também sofreu um crescimento muito grande, não só ligado ao turismo, mas também ligado ao êxodo rural, porque algumas ilhas foram perdendo alguma importância. Os jovens começaram com a formação superior, o desenvolvimento do ensino superior, e a concentração do ensino superior, sobretudo na cidade da Praia e na cidade do Mindelo, e posteriormente na cidade da Somália, transformou essas cidades também em polos de atração para essa população jovem que terminava o ensino secundário e que estava à procura de novas oportunidades e, sobretudo, de fazer uma atualização e um upgrade do seu perfil académico. E, portanto, em Cabo Verde, os cabo-verdianos são muito conhecidos por quererem todos estudar, e há até piadas acerca disso. Todos querem, o sonho do cabo-verdiano é imigrar e estudar. São os dois grandes sonhos que partilhamos. Queremos estudar e queremos imigrar. Portanto, queremos sair do país, queremos ir ver o que está para além do horizonte, que é característico dos ilhéus, não é? De todos os que vivem em ilhas,
E, por outro lado, todos queremos estudar e queremos aceder ao ensino superior e fazer todo o nosso percurso académico. Portanto, e depois temos a cidade de Tarrafal, que teve um momento de grande pujança, mas que depois teve momentos de desaceleramento, digamos assim, mas que neste momento eu penso que está a reganhar alguma pujança. Vamos esperar para ver, mas há projetos que penso que irão provocar alguma transformação a nível do desenvolvimento urbano, também a nível da cidade do Tarrafal. Mas há outras cidades, Rui, que também cresceram muito. A cidade de Pedra Badejo, por exemplo, e a cidade da Calheta, quem as conheceu há algum tempo, sofreram um boom grande, não só em termos de crescimento, em termos de dimensão, mas também em termos de qualidade. A cidade de São Filipe, que é uma cidade muito bonita, realmente tem uma vantagem em relação às outras cidades, e a cidade de Mindelo em São Filipe é na Ilha do Fogo, não é? É na Ilha do Fogo, que é a ilha onde temos o vulcão ativo. Só para situar as pessoas que nos estão a ouvir, a Ilha do Fogo é uma ilha particular, não é? Que tu Exato. Podes explicar bem, não é? E São Filipe... Sim. A Ilha do Fogo é particular porque é a ilha onde nós temos o vulcão ativo. Portanto, nós temos o privilégio de ter conhecido 2 erupções, o que não é muito frequente, não é, no mundo. Nós tivemos uma erupção recente em 95 e tivemos uma outra erupção em 2015, 2016. Portanto, finais de 2015 e início de 2016. Então, essa ilha é um laboratório para a nossa área, a área das ciências da Terra. Eu até convido-vos a visitar, porque realmente é uma ilha impressionante. E tem uma das cidades mais bonitas de Cabo Verde. A cidade de São Filipe é uma cidade lindíssima, mas que cresceu naturalmente e cresceu com tempo de se desenvolver. Contrariamente àquilo que aconteceu à cidade da Praia, que acabou por sofrer um boom tão grande e tão rápido que acabou por ter uma cintura de crescimento informal que acaba por ser um desafio importante para a autarquia. A cidade de São Filipe, portanto, a cidade de Ribeira Brava também, que tu conheces bem, que é uma cidade muito bonita mesmo, embora esteja encaixada numa ribeira e está numa área de risco, mas é uma cidade também lindíssima. E as outras cidades também são, a cidade do Porto Inglês, também nós temos na Ilha Brava, que a capital é lindíssima, e eu penso que em todas as ilhas nós encontramos núcleos interessantíssimos, a Ponta do Sol, a Ribeira da População, a própria cidade das Pombas, no Paúl, a cidade do Porto Novo. Portanto, temos várias cidades a nível de Cabo Verde e cada uma tem uma particularidade em termos da história do desenvolvimento. Umas conseguiram desenvolver-se de forma mais harmonizada, digamos assim, por terem um crescimento mais lento e poderem ser acompanhadas pelo planeamento urbano e pelas iniciativas de gestão do território, enquanto que outras cidades, como a cidade da Praia, têm um desafio maior a nível do planeamento e da gestão por ter um crescimento excessivamente acelerado e não podendo ser acompanhado, não tendo um acompanhamento proporcional do desenvolvimento urbano, mas tem melhorado grandemente, porque realmente nota-se uma evolução muito positiva a nível daquilo que são as intervenções urbanísticas. Ok. Muito obrigado, Judite. Foi extremamente interessante, porque assim tivemos as 2 facetas da realidade. Por um lado, a evolução da universidade e do ensino superior em Cabo Verde, complementado, digamos, com uma certa evolução da sua geografia, que é rica e diversa e bastante interessante, e esta pequena viagem final é quase um convite a um curso de verão que podia ter tem um excelente laboratório para fazer grandes viagens e grande estudo e grandes iniciativas, grandes experiências de trabalho de campo, que é um território rico, e sobre todos os pontos de vista que aqui foram, digamos, rapidamente visitados,
desde a imigração e os sinais que a imigração deixa na paisagem, ao turismo, à cultura, à literatura, à evolução urbana, à natureza. Cabo Verde é um laboratório excelente e merece uma viagem. Muito obrigado, Judite, foi um prazer e para nós, pá, só temos que agradecer em nome do SEI, pá, a tua colaboração, que já é regular, não é? Já és da casa, pá, muito obrigado. E, portanto, nós terminávamos desta forma a conferência, pá, e estamos aqui a